Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Douglas Gadelha, diretor, proponente e produtor do projeto audiovisual e documental A Praia de Levi-Strauss. Uma das contrapartidas do projeto é apresentar um vídeo sobre o processo criativo do filme, contar um pouco para vocês de como que a gente conseguiu realizar esse curta documental. O estopim da ideia do projeto parte de quando eu encontro uma imagem dos anos 30 sobre a Praia Grande. Então essa imagem me chamou muita atenção porque era uma imagem preto e branco, uma fotografia da praia, e na praia, na areia, tinha bois e pescadores. Havia elementos ali que eram aparentemente contraditórios. O boi, que não faz parte do habitat da praia, o pescador, que faz parte, e os barcos. E aí eu fiquei perguntando, nossa, que coisa improvável de acontecer, né? E aí eu começo a pesquisar que essa imagem, na verdade, foi tirada pelo Lévi-Strauss, que é esse antropólogo, esse intelectual francês, né, que vem para o Brasil. Claro que é um antropólogo que tem toda uma carreira internacional, mas ele vem para o Brasil como parte da missão francesa de fundar a Universidade de São Paulo, a conhecida USP. E aí eu começo a pesquisar mais profundamente essas imagens, até que eu chego nesse livro, né, Saudade de São Paulo, que é um livro editado muito tempo depois da vinda dele para cá, mas que reúne algumas imagens que ele fotografou aqui na Baixada Santista, né? Então a gente tem aqui acesso, né, a mais ou menos 8 fotos que ele tirou aqui, muitas na Praia Grande, justamente essas fotos, e aí eu descobri que tinha mais fotos, né? Uma no Porto de Santos, ali no estuário, e por fim uma panorâmica lá do pico da Serra do Mar, do Caminho do Mar. E por fim, uma panorâmica lá de cima da Serra do Mar, em Cubatão, mostrando quase toda a Baixada Santista, uma parte dela. Já entro nessa pré-produção e já começa essa pré-produção, que é justamente a etapa de pesquisa, né? Que é uma etapa muito longa, muito complexa, envolve muito tempo e me demandou também muito tempo, né? Então o ponto de partida são as imagens do Lévi-Strauss, essas imagens de 35mm, que ele deve ter tirado com uma câmera analógica, obviamente, na época. Parte dessas fotos, mas essas fotos é como que um estopim para uma abertura de imagens absurdas. E eu comecei a me perguntar, então, bom, o que a gente tem de imagem dos anos 30 da Baixada Santista? Eu precisei fazer esse recorte temporal, porque eu sei que nos anos 50, 60 se explode de imagens em muita coisa mesmo, até inclusive a mídia, né, o jornalismo da Baixada também se desenvolve a ponto de produzir, o fotojornalismo está em ascensão, sobretudo em São Paulo, né? E então você sabe que tem muito material para essa época, mas e numa época em que você tem uma transição de Brasil, né? É o fim da Primeira República, é um Brasil que se industrializa, um Brasil que se moderniza. Quais são as imagens em fotografia que a gente tem? E quais são as imagens que a gente tem de fotografia da Baixada Santista? Essa era a minha pergunta. Obviamente que é uma pergunta territorial, que se volta para um território, mas eu acho que a gente pode pensar essa pergunta em qualquer lugar do Brasil, né? Se a gente quer entender o Ceará nos anos 30, Porto Alegre nos anos 30, Goiás, Goiânia, enfim, Brasília, ou o que há de centro-oeste, a gente pode fazer essa pergunta e começar essa pesquisa. Então, o Praia de Levi-Strauss, ele parte das imagens de Levi-Strauss, mas tenta entender como essas imagens estão dialogando no seu tempo. Bom, a escrita do roteiro, que é uma tarefa
trabalhosa, e quando a gente fala de documentário, a gente tem dois textos em jogo. A gente tem, primeiramente, o argumento, que é aquilo que constrói em palavras, em ideias, as imagens que eu quero produzir, né? É uma espécie de... não é uma justificativa, mas é um embasamento. Como que você está elaborando as futuras imagens que você vai querer produzir, né? Então esse argumento ele é escrito de maneira bastante teórica, mas também tentando criar imagens a partir dessas reflexões, que é o que eu já falei para vocês até então, né? Justamente essa tentativa de pensar a Baixada Santista sob o ponto de vista da sua representação, ou seja, das imagens que se tem de si mesmo. Então esse roteiro começa também com diversas referências textuais mesmo, né? Mas que também são referências textuais, mas que são pura imagens, né? E aí é óbvio, né? Quem conhece hoje a cidade de Praia Grande percebe que é uma cidade absolutamente diferente dos anos 30, absolutamente diferente dos anos 90, de 2010. A cidade se transformou muito, e muito rápido. Hoje é uma cidade que é quase a mais populosa da Baixada Santista, tem uma concentração de pessoas muito alto, é uma cidade que se expandiu muito, mas é uma cidade que se expande sob uma lógica de um capitalismo muito violento. Ela se sustenta a partir de um turismo que é sazonal, tem várias épocas e feriados no meio desse ano, e é uma cidade que começa a se tornar um destino para as pessoas morarem e juntar aquilo que há de mais feliz na vida, que é descansar, a praia, o descanso, com a proximidade da capital de São Paulo. Então, às vezes, você faz um trajeto sem trânsito de São Paulo e Praia Grande, você demora 50 minutos, pouco menos de 1 hora. Então, a cidade começa a receber muitas pessoas e ela vai se transformando. O que acontece é que também há uma explosão da especulação imobiliária violenta em todas as partes da cidade, desde a zona mais rica à zona mais pobre. A especulação imobiliária dita o crescimento e o desenvolvimento da cidade e das pessoas que habitam nela. Então eu começo a perceber que, na verdade, aquela praia quase deserta, como diz o Lévi-Strauss, quase intocada desde o descobrimento, ela já não é mais essa praia. É uma praia que já possui uma sombra de prédios muito grande. É uma praia que vive uma efervescência em feriados e fim de ano, em verão, na alta temporada. É uma cidade que mudou muito a sua lógica. Então, eu procuro uma certa referência que é um equilíbrio entre o cinema documental, de observação e de reflexão, um cinema ensaístico, né, um cinema de pergunta, e a mistura de um cinema direto. Eu me inspirei em alguns filmes também para construir a ideia do argumento do filme. São duas referências em específico, né? São referências fotográficas e de linguagem visual, mas também são referências de roteiro. A primeira referência é de um documentário brasileiro que se chama O Retrato de Classe, de 72, que é um documentário que parte de uma foto, de uma imagem, de uma turma de escola. E o diretor, ele parte dessa fotografia de uma turma de escola criança, e ele vai procurando cada pessoa que está naquela foto, a professora da foto. Então o documentário é sobre essa busca, esse retrato daquela classe. Uma segunda referência, que também eu tive um pouco depois, que eu já estava desenvolvendo o roteiro em fase de pré-produção, que essa referência veio pelo montador, o Leandro Olímpio, que é um documentário Viva a Baleia, dos anos 70 também, do Chris Marquette. Claro que o Chris Marquette, como também o Harry Farok,
são diretores e documentaristas que têm uma relação com a linguagem visual e com a linguagem documental bastante singular. São diretores que privilegiam a imagem como ponto de partida e ela como doadora dos sentidos. Esse documentário também ele ajuda a gente a pensar como você investiga, né? Como você olha para a imagem. Então eu tenho a ideia de filmar esse documentário em Super 8, em filmar algumas tomadas em Super 8, decido isso, vejo que é possível por conta do edital, é uma chance rara, porque é muito caro, e aí começo a estudar sobre os filmes, sobre os modelos de câmera, etc. E começo a ver que, na verdade, e isso também vai aqui numa dica, né? O crescimento de produções de documentários, ficção, longa e curta-metragem no Brasil que usam filmagem analógica aumentou muito, muito, né? Isso a cada festival, a cada ano que os principais festivais acontecem, saem estudos sobre isso, né? A locação, a gente tinha 3 lugares. O primeiro era Praia Grande, a gente ia filmar alguns pescadores na praia, então a ideia também era trazer a cena desses pescadores fazendo a mesma coisa que aqueles pescadores de 90 anos atrás faziam, só que sem um boi, né? Ele, o barco e o motor elétrico. Então a gente queria retratar essa cena e tentar tirar dela alguma semelhança. Então o que há de semelhança nessa cena com as imagens do Lévi-Strauss é justamente fotografia. Isso que eu pensei essa fotografia analógica para retratar uma situação atual, para retratar como está a pescagem na Praia Grande em 2025, né? Então fazer esse paralelo com o tempo, embora o nosso assunto e o que se processa ali na realidade uma prática absolutamente diferente, você tem na linguagem visual uma semelhança, né? Então, e aí eu conheço alguns pescadores antes e marco com eles, acordo com eles esse dia e eles falam, olha, eu acordo muito cedo, a gente entra no mar antes das 6 da manhã. E aí eu falo, estarei aqui. Então vai eu, o André e o Breno Demarque, que é o operador de som, o som direto, mixagem, enfim, desenho de som. Nós 3 vamos 5 horas da manhã lá para a praia para esperar eles entrarem no mar antes do sol nascer. Então você tem toda uma experiência ali de câmera, entrevistado, conversa, olhar, cena, e eles estão no meio da rotina de trabalho deles. Então por isso que eu trago essa referência do cinema direto, porque vai ser muito isso, assim, de você tá acontecendo ali a cena, as coisas, a realidade está acontecendo, e você precisa trazer essa realidade para uma linguagem cinematográfica em que você, com uma película, processa uma outra leitura, processa uma ficção dentro daquela observação. A segunda locação era em Cubatão, justamente na Serra do Mar, lá onde o Lévi-Strauss tirou aquela foto. Então a ideia também era refazer o caminho do Lévi-Strauss. Refazer o caminho do Lévi-Strauss e tentar entender por onde que ele passava, por onde ele passou, e tentar entender por onde ele passou, o que ele observou e o que eu estou observando depois dele, né? A ideia de ir a Santos, porque eu pensei que quando eu olho para as imagens do Lévi-Strauss, eu percebo que há uma relação entre espécies ali, né? Então você tem o boi que puxa uma rede onde o peixe está. E são espécies que não fazem parte do mesmo habitat. O boi vive no interior, no campo, e o peixe vive na água. Então o boi é esse suporte. E eu pensei, bom, qual a relação que a gente tem semelhante hoje em dia? Nenhuma, quase. Porque o que a gente tem nesses dias de diversão e descanso na praia é comida, água, criança, brincadeira, descanso, música.
E aí eu me lembrei de um fenômeno da Baixada Santista, que é o Homem-Aranha que vende algodão doce. Uma terceira espécie surge, a aranha. E o homem, sempre mediando, né? E aí eu pensei, ó, tá aí. E tem toda uma relação também de política e econômica de um cara que decide vestir uma fantasia, olha essa ficção, decide vestir essa fantasia para chamar atenção, para vender mais. Só que eu não conheço nenhum ambulante que se vista de Homem-Aranha para vender algodão doce. Eu sabia que esse fenômeno era muito das praias de Santos, e eu também tinha visto nas praias de Praia Grande. Ali, naquele final de semana, era talvez um dos últimos finais de semana com sol forte e com muita gente aqui. Ou seja, ia ter Homem-Aranha, mas eu não conhecia. Então eu falei, ó, a gente vai para a Praia de Santos, que lá tem mais, a incidência de Homens-Aranhas em Santos é maior. Inclusive isso já se tornou matéria no G1, curiosidades da Praia de Santos, Homem-Aranha. Quanto à revelação dos filmes analógicos, a gente trabalhou com 2 laboratórios de primeiríssima qualidade na capital, São Paulo. A gente então revelou e escaneou os 3 rolos de filme do documentário. No laboratório Revela Filmes, que é um laboratório que fica no centro. Tá aqui também a referência deles, o Instagram deles. Um serviço ótimo, um preço justo e uma qualidade de escaneamento, de revelação muito boa. Então também tem tudo isso, né? Filmar com analógico também prevê de você uma certa expertise. Então a gente tem várias iniciativas em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Brasil afora, com desenvolvimento de trabalho de Super 8 e a valorização desse trabalho também, e também o processo de feitura desse trabalho. Bom, depois a gente tem toda essa dinâmica de organizar arquivo, de organizar a imagem e disponibilizar esses arquivos, compartilhar esses arquivos, que geralmente uma função do logger faz isso, né, que a gente não tem. Também a gente tem também todo um desenvolvimento do projeto visual, também do documentário, do design, né. Então o Kaique Unger, que é um designer de Cubatão, um amigo meu também, enfim, já fez vários trabalhos para vários artistas da região. Então tem todo um estudo de referências até a gente chegar nesse resultado, desse cartaz, enfim, que remete também essa dissolução dessa autoralidade do Lévi-Strauss, né, e essa conversa desse passado com o presente da praia, né. Então tem o som, né, o desenho de som, que é assinado pelo Breno Demarque, e que durante todas as 3 locações que a gente vai, Breno capta os sons dos 3 locais, né? Então, enquanto a gente filmava, ele estava ali muito concentrado, muitas vezes pedindo para a gente parar de fazer barulho e deixar o som do externo aparecer de maneira limpa, para que ele conseguisse captar e ele fazesse todo esse trabalho que a gente viu com o filme, né? Então tem toda uma sonoridade de pequenos objetos também, e que compõem vários ritmos. Ritmo de drama, ritmo de suspense, ritmo de descoberta, ritmo de tragédia, ritmo de liberdade. E também tem várias referências musicais também que eu trago para o filme, né? Sobretudo 2. A primeira que vocês estão vendo aqui é uma música da compositora e cantora paulista Jussara Marçal, compositora negra, que fez parte de uma banda de experimental muito tempo, que é o Metá Metá. A Jussara é uma baita cantora, uma baita compositora, e ela, no último álbum que ela lançou, Delta Estácio Blues, ela tem uma música que se chama Corpus Christi, que é justamente o relato dela descendo para a Baixada, e ela fala vários bairros das praias mais populares, assim, que as pessoas vão há muitos anos e que ela vinha, enfim. É um retrato, assim, desde a descida da serra, onde o trânsito engarrafou e a rádio falou,
espera, enfim, até chegar na praia, até a noite na praia, escutando música na caixinha de som, e o macarrão que você faz quando volta da praia. E a música é incrível, assim, tem um ritmo também, ritmo de viagem também, sabe? É uma música muito boa que eu gostava muito, assim, e eu trouxe para o universo do filme também, justamente para essa composição musical. A segunda é uma música de um maestro e de um compositor santista que chama Gilberto Mendes, de um maestro e de um compositor santista chamado Gilberto Mendes. Essa música se chama Ulisses em Copacabana, que é o projeto estético do Gilberto, né? Que é essa música nova, essa música concreta, né? A música nova, a música concreta, está em todo o diálogo ali nos anos 60 com a poesia concreta, né? Então os Irmãos Campos, Décio Pignatari, toda essa galera, o Gilberto Mendes está num diálogo profundo a partir da música, né? Bom, a montagem, que é um processo muito complexo, quem assina é o Leandro Olímpio, amigo de muito tempo, também montou meu primeiro filme, Chico Voltou Só, e também é responsável também pela minha inserção no cinema, no documentário. O processo de edição, de montagem, que entre eu e o Leandro está muito amarrado com o roteiro. O Leandro, que é jornalista de formação, ele tem todo um trabalho prévio também com o texto e com a palavra, antes de ir para a imagem. Mas a relação entre o montador e o diretor, me parece que é uma relação que também está baseada muito com a confiança. E também depende muito de uma sincronia intelectual, uma sincronia artística, uma sincronia pessoal e, sobretudo, uma sincronia temática. Então esse vídeo também, sobre esse relato do processo criativo da Praia de Lévi-Strauss, serve para isso, para a gente compartilhar a experiência de ter feito um filme a partir de um edital público, trazer as referências que a gente mobilizou, trazer o relato da produção das imagens, dos arquivos e das etapas que compõem o filme, para que vocês aí consigam também se inspirar e perceber o quanto esse relato pode valer para vocês. Porque quando a gente manda um projeto, a gente precisa ter uma noção básica das etapas do que a gente vai fazer. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo sobre o processo criativo, documentário A Praia de Lévi-Strauss 2025. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, mande para aquele amigo, para aquela amiga, né, que está nesse processo, em fase de construção, desenvolvimento de documentário. Qualquer coisa, entre em contato, mande mensagem, a gente está aberto, tanto a equipe quanto eu, como diretor e roteirista. Então é isso, muito obrigado, é um prazer, né, que vocês tenham chegado até aqui, até o final, e é isso, um abraço.